Mas eu queria começar dizendo o seguinte, a Sofia coloca a questão corretamente. Quer dizer, primeiro o seguinte, o modo de produção capitalista ele não se coloca igual em cada lugar que ele se objetiva. Ele se objetiva de formas diferentes em cada lugar. Quer dizer, essa percepção que o Marx mesmo, no Capital, eu não vou lembrar qual é o prefácio de qual edição do primeiro volume, mas ele fala o seguinte, olha, eu estou estudando a Inglaterra, mas a Inglaterra nada mais é do que o espelho de outros países que vão se colocar no devir como países capitalistas. Ele coloca como espelho, ele não coloca como modelo. Ele vai dizer, olha, a Inglaterra tem o seu processo próprio e os outros países também terão seus processos próprios. O Lenin, numa grande preocupação em entender a particularidade histórica do capitalismo russo, ele primeiro vai escrever um livro sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, ainda jovem, ainda quando ele estava preso lá na Sibéria, tal, a irmã levava os dados para ele estudava, tal. E a partir dali ele faz alguns estudos sobre o desenvolvimento capitalista no campo. Primeiro ele faz nos Estados Unidos, faz também um estudo paralelo da Rússia, e quando ele escreve um texto sobre o programa agrário da social-democracia russa na Revolução de 1905, já fazendo o balanço da derrota de 1905, ele vai chamar atenção nesse livro, que chama o problema agrário, a questão agrária da social-democracia russa na Revolução de 1905, é um texto clássico, que eu acho que daqui a pouco nós vamos ter em português. Ele saiu uma edição das Ciências Humanas nos anos 80, mas esgotada, e é provável que a gente consiga fazer uma edição nova desse texto que é fundamental. E ali ele vai mostrar o seguinte, fala, olha, eu estou estudando aqui a Rússia, e para poder estudar a Rússia, eu fui estudar como é que o capitalismo se objetivou, ele usa esse termo, como é que o capitalismo se objetiva nos diversos lugares. Então ele vai fazer o seguinte, olha, tem duas revoluções burguesas iniciais, uma revolução burguesa no século XVII na Inglaterra, que é a Revolução de 1640 de Cromwell, a Gloriosa, e ali ele vai dizer, o processo inicial de acumulação de capital se dá pelo campo, articulada com o desenvolvimento de artesanias em algumas cidades, tal, e também com já acumulação de capital também em cidades como York, que é o que vai acontecer. Ele vai dizer, lá você tem, de fato, um confronto entre a forma arcaica do processo de transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, onde ainda você tem um núcleo aristocrático que detém o poder, a burguesia que estava associada rompe, vai para uma revolução e derrota a estrutura absolutista, Cromwell decapita o Carlos I e instaura um governo burguês. Ele vai dizer, pois isso é um modelo inglês. Há um modelo francês, onde você tem uma radicalidade política, onde você, primeiro, aquilo que o Gomeri chamava atenção, o desenvolvimento do capitalismo na França não era igual ao processo acelerado que estava ocorrendo na Inglaterra, pensando que a Revolução Francesa se dá no século XVIII. Né? E ali, quer dizer, a Inglaterra já está muito mais avançada no século XVIII, porque já tinha feito a lição de casa no século XVII. A França tem um projeto político mais acabado, no plano da ação política. No entanto, economicamente, a França está convivendo com arcaicas. Aliás, eu diria que a França, até hoje, não conseguiu desmobilizar o campesinato. O campesinato sempre foi um problema, né, no desenvolvimento do capitalismo francês. Mas a França faz uma revolução radical, elimina aquela aristocracia parasitária que entravava o desenvolvimento de força produtiva, comia capital, né? E ali é uma revolução mais radical, enquanto que na Inglaterra se decapitou o Carlos I, na França se decapitou a família real inteira. Né? Foi no atacado o processo revolucionário. Aí o Lenin vai dizer, bom, tem um terceiro caminho, que não é o clássico,
mas é o caminho da que ele vai chamar de via americana. A via americana ela é mais interessante para o Lenin, primeiro porque é uma forma não clássica, né, para pensar que as formas clássicas, Inglaterra e França, e a via americana é uma forma não clássica. Por quê? Primeiro porque você tinha ali uma colônia inglesa, onde prospera uma burguesia do norte da colônia, no norte das colônias inglesas na América do Norte, e ali você tem o surgimento de uma quase concorrência da produção de mercadorias com a metrópole. Isso leva a um processo de radicalização, uma ruptura, porque você tem uma burguesia que já cria um projeto seu, projeto autônomo, e que se contrapõe ao projeto da metrópole inglesa. Ali você tem uma revolução nacional, democrática e anticolonial, uma coisa fundamental. Quer dizer, veja que nesses 3 exemplos, nós temos já formas diferentes de objetivação do capitalismo. Nos Estados Unidos, você tem uma revolução, num primeiro momento, muito radical, com participação de grupos armados populares, tal, mas tomado o poder, feito a revolução e feita a independência dos Estados Unidos, rapidamente se desmobiliza os exércitos populares e ali não se deu chance para que surgisse o núcleo jacobinista. Né, rapidamente se coloca um processo de ação conservadora, quer dizer, a tradição dos colégios eleitorais vem exatamente desse processo de extirpar a presença popular e criar os colégios eleitorais para evitar o populacho fazer política nos Estados Unidos. Eles mesmos dizem isso. Há um outro caminho que o Lenin está estudando, que é o caminho prussiano, vai dizer, o caminho alemão. A via alemã é uma via de capitalismo mais tardio do que o inglês, do que o francês e do que o estadunidense, e é uma via onde também o processo de acumulação de capital se dá pelo campo, através de um processo que o Gramsci define de maneira brilhante, onde a antiga nobreza Junker sofre um transformismo, se transforma em burguesia, no entanto, uma burguesia com velhas estruturas do absolutismo. Aquilo que o Lukács vai dizer, que o novo vai pagar um pesado tributo ao velho na Alemanha. Meio que na tradição do que o Engels e o Marx chamavam de miséria alemã. Quer dizer, tudo que tem de ruim no capitalismo é a Alemanha. A Alemanha é uma miséria. Até é interessante porque nesse processo de acumulação de capital na Alemanha, a Alemanha dá um passo atrás, quer dizer, em pleno século XVI, a Alemanha escraviza os seus camponeses. Né? É o que o Engels vai chamar de segunda servidão, lá naquele estudo dele brilhante sobre as revoltas camponesas na Alemanha. Né? E aí, quer dizer, essa ideia da escravização do camponês, na perspectiva do escravismo moderno, do trabalho forçado. Né, para poder produzir mercadorias, principalmente mercadorias de alimento, né, para vender na Europa setentrional e na Europa meridional, onde você tinha larga produção de artesania de tecidos. Ele vai dizer, bom, são esses caminhos do capitalismo. Quando você pensa no Brasil, e aí vindo para o raciocínio da Sofia, o Brasil também ele vai trabalhar com a ideia da particularidade. Você vai poder trabalhar o Brasil com a ideia da particularidade histórica. Aqui, o capitalismo ele não é tardio, ele é hipertardio. Quer dizer, quando o Brasil é colonizado, o Brasil aparece como uma colônia complementar, subsumida às formas econômicas que também não são capitalistas no século XVI, onde ocorre o que o Marx chama de largo processo de subsunção formal do trabalho ao capital. Traduzindo, as velhas formas de produção são transformadas rapidamente e nos seus conteúdos como por formas produtivas para o mercado de mercadoria. Então, elas são formalmente não capitalistas, não capitalistas, mas o fundamento, elas passam a ter um fundamento de ação para o mercado, portanto, elas ganham um elemento
o aspecto de produção capitalista. Ora, o Brasil vai demorar para criar o seu processo de acumulação de capital. Ele tem um pouco de acumulação no período colonial, não é? Ele consegue manter um pouco de riqueza aqui, tanto que o Brasil, quando a família real chega aqui, rapidamente ele se transforma numa economia mais poderosa do que da metrópole. Então você tem um processo de acumulação de capital. De que maneira? Primeiro, não se abole a escravidão. Né? Não se cria um proletariado moderno no Brasil ao longo do século XIX. O Brasil, o processo de acumulação de capital também é pelo campo, mas ele é todo feito por trabalho escravo, que é o primeiro, a cana-de-açúcar, em São Paulo, no século XVIII, e a cana-de-açúcar vai financiar o processo da produção de café no século XIX e o próprio processo de industrialização. Quer dizer, esse elemento ele é fundamental, porque aí dá a característica do Brasil. Enquanto você tem, na Alemanha, mesmo que seja o capitalismo tardio, o surgimento de uma burguesia com projeto nacional, no Brasil você tem uma burguesia de viés colonial, que se desenvolve ainda como pertencendo a um grande império, ao grande império português, e que faz sua independência muito a contragosto. A independência do Brasil só acontece porque a burguesia portuguesa não conseguiu entender que, se ela se associasse ao Brasil, ela não seria tão miserável como ela se transformou. Tá? Você tem a miséria alemã, você tem a miséria portuguesa e a miséria brasileira. Né? Também tem isso. Quer dizer, a burguesia portuguesa, na Revolução Liberal do Porto, ela tenta recolonizar o Brasil, aí ela perde o Brasil. Primeiro você tem a independência com Dom Pedro, que tenta ainda havia um projeto de tentativa de, morre o Dom João VI, Dom Pedro assume o trono e o Brasil volta a ser Reino Unido junto a Portugal e Algarves, né? Só que não combinaram com os portugueses. Aí o irmão do Dom Pedro toma o poder lá, usurpa o trono, tem uma guerra civil, aí o Brasil fala, não dá. Aí se separa, dão aquele golpe da maioridade, transformando o Dom Pedro II em adulto com 16 anos, e aí o Brasil se separa de Portugal. Mas esse processo gera uma burguesia de veso escravista, de veso agrário e de veso subalterno. Então o Brasil se desenvolve naquilo que o Caio Prado chama o seguinte: o sentido da colonização brasileira vai ser um capitalismo sempre como um elemento de inserção subalterna e complementar no conceito das economias internacionais. Ora, isso no âmbito do imperialismo não muda. Quer dizer, você tem mudanças formais, mas você não tem mudança estrutural, primeiro da forma econômica. O Brasil sempre é um país inserido subalternamente no conceito dos conceitos das economias internacionais. 2, a burguesia brasileira é uma burguesia autocrática, sem projeto nacional, mas com forte projeto econômico. E 3, a burguesia brasileira sempre, brasileira no sentido porque é do Brasil, porque nacional ela não é, mas essa burguesia do Brasil sempre procura estar junto com os processos de modernização para não perder o pé da história. E, nesse sentido, o Brasil deu alguns passos importantes, se industrializou, lembrando que ele se industrializa basicamente naquilo que o Marx chamava de departamento 2, ou seja, produção de bens de consumo. Em alguns momentos, até para poder manter o departamento 2, o Brasil criava infraestrutura, o tal do departamento 1, que são os meios de produção, a produção de máquinas de fazer máquinas, vamos assim para o pessoal entender melhor, que é o que o Marx chama de departamento 1. Mas, no fundamental, todo o processo de desenvolvimento brasileiro vai ser sempre um processo de desenvolvimento complementar e subalterno das grandes necessidades da divisão internacional do trabalho, era aquilo que a Sofia colocava. E para finalizar... Oi, fala. Não, deixa eu só finalizo aqui. E para finalizar, quer dizer, é necessário que você tenha um Estado extremamente autocrático, extremamente repressor, e assim que qualquer movimento democrático dos trabalhadores, das alternas, apareça, imediatamente ele é golpeado para se manter um terceiro aspecto. Todo esse processo de inserção do capitalismo brasileiro no imperialismo, ele também tem como fundamento a superexploração do trabalho e o arrojo salarial. Fala, Sofia. Eu já terminei.